Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de aula de ciências, onde nós hoje iremos abordar a tabela periódica, só a introdução, ok? Mas antes disso eu vou dar umas dicas de estudos para vocês. Vocês sempre procuram um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de vocês o estojo contendo lápis e borracha e tenha sempre perto de vocês seu material didático, seu livro da disciplina do dia e o seu caderno. Tabela periódica. O que é a tabela periódica? É o resultado da necessidade que os químicos sempre tiveram de organizar os elementos químicos e fornecer o máximo possível de informações sobre eles, para facilitar a consulta quando necessária. Vários foram cientistas, gente, que tentaram e propuseram organização para os elementos químicos ao longo da história. A tabela atual, proposta pelo químico Henry Moseley, no ano de 1913, quando ele criou a lei periódica, que enuncia que as propriedades dos elementos químicos se repetem periodicamente, quando eles são ordenados em ordem crescente de seus números atômicos. Ok? A tabela periódica é organizada em arranjos, características dos elementos químicos, repetições periódicas de algumas propriedades e previsões. Moseley, a organização de acordo com o número de massa. Os elementos apresentavam algumas propriedades que se repetiam, que eram periódicas. Então, a tabela de Mendeleev, ele mostrou que os elementos que possuíam semelhantes propriedades químicas ficavam em uma mesma coluna, mas ainda não se sabia o motivo dessa periodicidade. A organização da tabela periódica, ao organizar a tabela periódica em ordem crescente de número atômico, Moseley posicionou os elementos químicos formando colunas horizontais e colunas verticais. Cada uma dessas colunas recebeu uma denominação. As colunas verticais, as famílias ou grupos, que são 18, que indicam os subníveis energéticos de cada átomo, de cada elemento químico. As famílias periódicas podem ser divididas em famílias A e famílias B, sendo 8A, família dos elementos representativos, e 8 das famílias B, família dos elementos de transição. A horizontal, as colunas horizontais, os períodos que são 7, indicam a quantidade de níveis de energias presentes em cada átomo, de cada elemento químico. As características dos elementos químicos, entre as quais características dos elementos químicos podemos destacar o estado físico, que é em relação à temperatura ambiente. Os elementos podem ser classificados em líquido, gasoso e sólido. Na natureza, o elemento está relacionado com sua principal propriedade. Então, eles podem ser metais, que são quadrados brancos na representação, ametais, hidrogênio, gases nobres, ok? E a tabela periódica atual, os elementos de propriedades químicas semelhantes pertencem à mesma família e possuem o mesmo número de elétrons das camadas de valências. Os elementos que apresentam o mesmo número de camadas apresentam o mesmo número de períodos. Por exemplo, aqui a gente tem um galho. O galho ele foi dividido em 4 camadas eletrônicas. A última camada tem o número 3, que é a camada de valência, 3 elétrons na última camada. Se tem 3 elétrons na camada de valência, esta está na família 3A ou 13, ok? E o que é a camada de valência? A camada de valência, gente, é a última camada a receber elétron no átomo, ou o nível de maior número quântico principal e secundário na distribuição eletrônica. Aqui está só o esboço da tabela periódica para vocês, ok? Onde essa primeira coluna é a família 1A. A segunda coluna, 2A, e assim sucessivamente, ok? Nessas famílias, na 1A,
Na camada de valência, ela só cabe um elétron. Na família 2A, 2 elétrons e assim por diante, ok? Hidrogênio. O hidrogênio ele apresenta características únicas, tem tendência de compartilhar elétrons com outros átomos, não é comum, mas pode formar íons negativos, né? Normalmente encontramos os íons positivos. Gás de baixa densidade, ele é incolor, inodoro, quase insolúvel em água. Metais, né? São elementos que apresentam um ou dois elétrons na sua camada de valência, que é a última camada. Nas condições ambientais são sólidos, com exceção do mercúrio. O mercúrio ele é líquido. São bons condutores de calor e de corrente elétrica. Apresentam o chamado brilho metálico e cor característica. São maleáveis, isto é, podem ser transformados em lâmina. E são dúcteis, isto é, podem ser transformados em fios. Os semimetais, eles apresentam brilho típico semimetálico, conduzem a eletricidade apenas parcialmente e fragmentam-se, quebram-se. Os ametais são elementos que possuem 5, 6 ou 7 elétrons na sua última camada, na camada de valência. Existem apenas 11 elementos classificados como os ametais. As principais propriedades físicas dos ametais são: nas condições ambientais apresentam-se nos seguintes estados: sólido, líquido e gasoso. São condutores de calor e eletricidade e não apresentam brilho. Aqui é a tabela periódica para vocês. Essa primeira coluna é a coluna dos metais alcalinos. A segunda coluna, que está de amarelo, que é a 2, é alcalinos terrosos. Essa do meio, que está de rosinha clara, são elementos de transição ou metais de transição. A 13, a coluna 13, é a família do boro. A 14 é a família do carbono. A 15 é a família do nitrogênio. A 16 são os calcogênios. A 17 são os halogênios. E a 18 são os gases nobres. Gases nobres possuem dificuldade de combinar com outros átomos, já que são poucos reativos, baixa reatividade. Vocês terão que fazer uma pesquisa, né, em folha de papel massa, que vai ter que ser entregue a mim no dia 24/7. Gente, isso aqui não é um trabalho, isso aqui é uma atividade extra para vocês. Vocês vão fazer uma pesquisa em folha de papel massa, vamos entregar no dia 24/7. O tema é poluentes tóxicos que mais ameaçam o planeta. São metais pesados, radionuclídeos e pesticidas. Exemplo desses metais é o célcio, chumbo, arsênio, mercúrio, cromo, urânio e outros. Então essa pesquisa é a atividade de casa de vocês, ok? Mas também vai ter uma atividade extra também no caderno, que vai ser uma atividade que eu vou mandar no grupo de vocês, ok? Lembrando, se vocês quiserem rever nossas aulas, acesse o nosso site, terá todo acesso ao conteúdo, www.escolapequenospassos.com.br. E não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica, ok, galera? Até a próxima aula. Tenham um bom dia de estudos.